Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. O problema da prosperidade dos maus. Diz assim o texto. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram aos pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. O drama do sofrimento do justo. Talvez você já tenha feito essa pergunta, e muito provavelmente mais de uma vez na sua caminhada, na sua vida. A pergunta é: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio prospera? Mas, por que o justo sofre? Se você ainda não se fez essa pergunta, talvez em algum momento da sua vida você vá fazê-la. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou ainda, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque aqueles que andam com Deus bebem nessa vida o cálice amargo da dor, das provações, das angústias, dos desertos da vida. Porque, meus amados irmãos, o justo precisa cruzar desertos escaldantes, precisa atravessar vales tenebrosos e muitas vezes pisar caminhos julgados de espinhos. Por quê? As pessoas se perguntam isso. Por quê?
Por que pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus, e aqueles que fazem o bem, a recompensa imediata das mãos de Deus? Eu já ouvi muito questionamento nessa direção. Porque o justo enfrenta pobreza, enfermidade, privações severas, enquanto aquele que zomba de Deus, aquele que vira as costas para Deus, que escarnece do nome de Deus, parece viver uma vida folgada, próspera, sempre feliz, aparentemente sempre caminhando, sempre indo de vento em popa, sempre com um sorriso nos lábios, com a família sempre feliz, com tudo sempre às mil maravilhas, como nós dizemos no português é mais comum, as mil maravilhas. Por quê? Interessante que quando muitas pessoas se fazem esse tipo de questionamento, ou pensam neste problema, por que o ímpio prospera e o justo sofre, muitas pessoas entram em uma crise no que diz respeito à sua vida de fé. E Asaf, o autor deste salmo, também estava em crise na sua caminhada de fé, quando ele para e começa a ponderar a respeito dessa questão. Por que eu, que sou homem justo, bom, piedoso, sofro? Por que eu sou servo de Deus, eu que tiro os meus pés do mal, eu que me desvio dos maus caminhos, eu que procuro fazer tudo segundo o coração de Deus, sou provado todos os dias? Ele diz no verso 14 que a cada manhã era castigado, era afligido, e o ímpio sempre prosperando. Esse era o drama que incomodava o coração desse homem, e é o drama que incomoda o coração de muitos cristãos, talvez até entre nós. Por que, Senhor, eu sofro, e outros que não te amam, que não te adoram, aparentemente estão sempre bem, sempre felizes, sempre contentes? É importante a gente perceber, irmãos, que essa crise, ela vem para aquele que é crente, para aquele que não é crente. Essa crise de fé, esse sentimento, ele acontece até para o mais fiel dos cristãos. Asaf, quando a gente olha para a vida de Asaf não era um neófito na fé. Quando você vai pesquisar, vai ler o livro de 1 Crônicas, de 2 Crônicas, Asaf era filho de Gerson, neto de Levi, do grande Levi, ou seja, era uma família de pedigree, era uma família que há algumas gerações servia diante do Senhor. Esse homem, Asaf, quando Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém, ele foi colocado como líder dos levitas em Jerusalém. Ele era o responsável pela parte musical. Os símbolos sonoros que eram usados eram todos de responsabilidade desse homem, Asaf. Ou seja, era um homem que conhecia a lei, conhecia os profetas. Era um homem que estava familiarizado com toda a linguagem do culto. Era um homem para o qual os oráculos de Deus não eram novidades. Era um homem que a fé já era coisa de geração para geração na sua família. Não era uma pessoa que entrou na igreja ou que se inseriu na fé do dia para a noite. Era uma pessoa já de longa caminhada na sua fé. No entanto, nesse momento, está em crise. Por que, Deus? Por que o justo prospera, porque eu sofro? A ponto dele dizer, meus amados irmãos, inútil, com efeito, verso 13, inutilmente conservei puro o meu coração. A ponto dele dizer, olha, eu estou chegando a uma conclusão, olhando o caminho de um, olhando o caminho de outro, olhando a minha vida, olhando a vida do justo, eu estou chegando a uma conclusão. Eu acho que é inútil esse negócio de servir a Deus. Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Eu acho que não precisa de tanto, a ponto de estar quase apostatando da sua fé, a ponto de estar quase deixando de lado a sua fé, colocando em xeque-mate se realmente valia a pena ser fiel a Deus, ter uma vida santa, separada, consagrada para Deus. Asaf agora está pisando num terreno escorregadio. Ele diz no verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés.
pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Agora já não tenho certeza de mais nada. Se está no caminho certo, se está no caminho errado. Não sabe se continua ou se deixa de mão. Se sente como quem está andando num lugar ensaboado. Falta pouco para que eu caia. Asaf cai, e ele diz isso no salmista, ele diz isso no salmo, quase tropeça, quase cai, porque ele começou a olhar os ímpios, e diz o verso 3, teve inveja dos ímpios. Olha o verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Nós também, irmãos, vamos nos encontrar trilhando em caminhos escorregadios quando invejarmos o ímpio, quando olharmos as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são aos olhos de Deus. Asaf estava em crise, Asaf estava colocando a sua fé em xeque-mate, Asaf estava se questionando muito seriamente se valia a pena ser fiel a Deus, ser consagrado a Deus, persistir na sua vida ou não, porque começou a observar a vida do ímpio a partir daquilo que eles eram e não a partir daquilo que eles são diante de Deus. E ele olha e faz uma descrição quase que sobre-humana da vida do ímpio. Verso 4, olhem na sua Bíblia. Verso 3, pois ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Por que ele teve inveja? Olha lá. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Em outras traduções diz, o seu corpo é saudável e forte, são robustos, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Asaf vê na vida deles quase que uma coisa irreal, surreal, como se eles estivessem acima dos demais mortais. Não tem problemas, não tem aflições. Daí a soberba que cinge como um colar. São orgulhosos, são arrogantes. A violência que os envolve como um manto. Os seus olhos saltam da gordura. O coração brota em fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Ameaçam com opressão. Todas as vezes que a gente faz essa leitura superficial, olhando para o que as pessoas são e não para o que as pessoas têm, não o que elas são diante de Deus, nós também vamos ter essa crise de fé. Quantas vezes a gente olha pela janela? Quantas vezes nós começamos a olhar pela janela para a vida do outro? O outro é corrupto, o outro é um pai violento, o outro é um marido adúltero, o outro é um sonegador de imposto, e parece que na vida dele vai tudo tão bem. O outro não se importa com Deus, o outro de domingo, que igreja, ele está vivendo as aventuras dele, farreando, churrasqueando, ele não liga para a família, é um mau pagador, é um caloteiro, é alguém que vive de qualquer jeito, um homem violento, é um homem cheio de ira, um homem cheio de palavras amaldiçoadoras, e vai tudo bem. Parece que vai tudo tão legal lá na casa dele, parece que a grama do jardim dele é tão viva, tão verde, enquanto eu, que sou um bom pagador, sou alguém temente a Deus, sou alguém que me esforço para estar na igreja, para servir o reino de Deus, parece que vive uma vida tão dura. Quantas vezes a gente começa a olhar pela janela do vizinho e a gente também faz essa comparação? Puxa, parece que na vida dele não tem espaço para Deus e ele é mais feliz do que eu. E eu que oro, eu que sou um crente piedoso, uma mulher piedosa, um homem que lê a Bíblia, uma mulher que lê a Bíblia, eu sou tão fiel no meu dízimo, faço a minha parte, contribuo na igreja, trabalho para o reino de Deus, e para mim a vida é tão difícil, truncada, sobrecarregada. Por quê? Quantas vezes muitas pessoas se fazem essas perguntas? Por quê? E a gente entra nos mesmos questionamentos de Asaf. Será que vale a pena insistir com esse Deus? Será que vale a pena insistir servindo no reino de Deus? Algumas coisas que esse texto nos fala a respeito do sofrimento do justo e da prosperidade do ímpio. 3 coisas importantes que ajudam a acalmar o nosso coração. Primeira coisa, meus amados irmãos, que a gente precisa aprender com esse texto é que o justo inevitavelmente sofre. É a inevitável realidade do sofrimento do justo. Verso 14: pois de contínuo sou afligido, e cada manhã
castigado. Asaf, por mais fiel que fosse, Asaf, por mais dedicado que fosse, por mais, meus amados irmãos, bem disposto que fosse, estava sofrendo. O sofrimento faz parte da vida do servo de Deus. A vida do servo de Deus não é isenta de sofrimentos, de provação. Amados irmãos, vida cristã não é sala VIP. Nós não temos tratamento VIP, nós temos tratamento diferenciado nesse mundo. Amados irmãos, a vida cristã é uma vida de lutas, é uma saga de muitas lágrimas, é um combate ferrenho, sem descanso, sem pausas. A vida cristã, muitas vezes, ela é caminhada. Nós vivemos a vida cristã semeando entre lágrimas, mas vamos semeando. Filipenses capítulo 1, verso 27 a 30, Paulo diz algo maravilhoso. Vou ler para você. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a vosso respeito, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vida cristã não é passeio no parque. Na vida cristã não é flores, somente flores. É uma luta. E Paulo diz mais: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Olha o que Paulo diz. Nós temos a graça de padecer por Cristo Jesus. O cristão não precisa estranhar o sofrimento. O sofrimento não é algo sobrenatural para o cristão. Nós recebemos de Deus a ordem de ir ao mundo, e ser no mundo sal da terra, e ser no mundo luz, no mundo hostil, no mundo, meus amados irmãos, que escolheu divorciar-se de Deus, no mundo que rejeita a luz de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. O cristão, o sofrimento faz parte da agenda do dia do cristão. No mundo passareis por aflição. João 16, 33, longe do triunfalismo que é pregado por aí, que o cristão vai viver, vai vencer sempre, vencer, longe dessas mensagens de sabor de mel, que quem não te ajudou na provação, depois vai ver quando você vencer, e você vai prosperar sempre, e em tudo vai sempre tudo bem, nunca nada vai dar errado na nossa vida. Longe desse tipo de falsa promessa, o Evangelho nos adverte: no mundo vai haver provações. Enquanto mais servimos a Deus, mais perto do centro da vontade de Deus, tanto mais o mundo nos incompreenderá. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Sofrimento não é algo estranho para o cristão. Pastor, mas então eu vou embora daqui triste, Eu vim aqui para ouvir o pastor falar no púlpito hoje, que a minha vida como crente vai ser sofrimento. Não. O Senhor nunca prometeu ausência nas lutas, mas prometeu-nos vitória segura. É diferente. O Senhor nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu-nos vitória segura. Ele nunca prometeu, irmãos, que a caminhada seria fácil, mas prometeu-nos chegada certa. A caminhada é difícil, nós vamos chegar lá. Ele nunca nos prometeu ausência de aflição na jornada, mas prometeu-nos bem-aventuranças eternas na linha de chegada. A diferença entre o justo e o ímpio não está naquilo que nós vivemos. Jesus nos disse, meus amados irmãos, que só existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que constroem sobre a areia e aqueles que constroem sobre a rocha. E as mesmas tempestades vão cair sobre aquele que construiu na areia e aquele que construiu na rocha. A diferença é que só uma casa vai permanecer em pé. Sofrimentos fazem parte, mas se nós estivermos na rocha, se a nossa casa estiver na rocha, nós vamos permanecer. Segunda coisa que o Salmo nos ensina: a grande diferença entre o justo e o injusto não são as circunstâncias, mas o final de cada um. Nós poderíamos compreender com facilidade o sofrimento de um injusto, de alguém que semeia violência, que semeia maldade, mas como compreender
como aceitar, como lidar com o sofrimento do piedoso. Olhando para a palavra de Deus, como entender o sofrimento de Jó? Homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, segundo o próprio livro de Jó, um homem incomparável entre os seus semelhantes, um homem de reputação ilibada entre os de sua época, e sofreu os mais duros golpes na saúde, na família, na sua sorte, perdeu filhos, propriedades, perdeu tudo. Como entender o sofrimento, por exemplo, do apóstolo Paulo, o maior missionário do cristianismo, o maior de todos os apóstolos? Padeceu prisões, foi açoitado, foi aprisionado, foi martirizado na mão dos romanos. Como entender isso? Como entender, por exemplo, o fim de João Batista, o maior nascido dentre mulheres, segundo o próprio Jesus, decapitado pelo capricho de um rei bêbado e de uma rainha sem temor a Deus? Nós temos facilidade de entender, né, o castigo, a ruína, a desgraça do ímpio, mas temos dificuldade de ver o justo sofrendo. Eu canso de ouvir muitas vezes pessoas dizendo: olha, coitado, você viu? Tão crente, você viu como ele está doente? Olha, coitado, tão fiel a Deus, você viu o que aconteceu com ele? Olha, tão fiel na igreja, você viu o que ele está passando na família dele? Temos dificuldade, as aflições dos justos ainda nos incomodam, nós temos uma certa dificuldade em lidar com isso, com as pessoas sofrendo, com o crente sofrendo. Asaf tinha essa dificuldade, e ele chega a afirmar que ele estava quase tropeçando, eu quase estou resvalando dos meus pés, eu quase estou apostatando da minha fé. Mas as coisas mudam. Asaf então é levado por Deus a olhar a vida de uma outra forma, a olhar as coisas de uma outra perspectiva. Verso 17, olha na sua Bíblia. Asaf também tinha dificuldade em entender o sofrimento do justo, até que ele atinou para o fim que o ímpio e o justo encontram diante de si. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Enquanto Asaf invejava o ímpio pelo que o ímpio tinha e não pelo que ele era diante de Deus, ele estava num lugar escorregadio. Mas quando ele entra no santuário de Deus, quando ele olha para a realidade da vida a partir da perspectiva de Deus, a partir da perspectiva da fé, ele entende uma coisa: não importa o aqui e o agora somente, e o depois. Não importa as diferenças entre a vida do justo e do ímpio, importa-nos saber que a vida não se limita apenas ao que acontece do lado de cada sepultura, há uma eternidade, e como ela será? Quando Asaf entende isso, essa realidade, ele reafirma a sua fé em Deus, ele muda a sua postura. Verso 25: que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Do que adianta viver próspero aqui? Do que adianta ser poderoso aqui? Do que adianta se dar a todo tipo de luxo e regalo aqui e perder a sua alma? E por último, os sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias do porvir. Nós precisamos olhar para o sofrimento na perspectiva do celeste porvir. Em vez de desespero, devemos nos alegrar, porque se agora nós temos dor e lágrimas, se agora caminhamos, irmãos, por desertos e vales, na volta do Senhor receberemos a nossa gloriosa recompensa. Por isso Jesus diz, Mateus 5, 11 e 12:
Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós não caminhamos com a finalidade em si da vida aqui. Nós caminhamos sim, às vezes entre espinhos. Vamos caminhar entre espinhos. Às vezes vamos caminhar em terreno acidentado. Vamos encontrar obstáculos difíceis. Vamos, mas nós caminhamos com os olhos voltados para a glória celestial. Ainda que aqui a nossa caminhada seja truncada, difícil, amados irmãos, é penosa, o nosso fim é celestial, o nosso fim é glorioso. O cristão não caminha para a derrota, mas sim para a vitória. 1 Coríntios 2:9 diz algo maravilhoso: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando Asaf entendeu isso, ele mudou. E ele começa o salmo elogiando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e termina o salmo novamente reafirmando a sua fé no Senhor. Verso 28: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os dias os seus feitos. Esse foi o consolo de Asaf quando Deus lhe abriu os olhos. Estar com Deus é infinitamente melhor do que um tempo de prosperidade nessa terra. Estar com Deus é ter tesouro garantido. Estar com Deus é ter galardão garantido, ainda que a vida aqui seja truncada e espinhosa. Por que nós sofremos? Porque todos sofrem. Nós aprendemos com este salmo que não é só o justo que sofre. Deus diz para nós que Ele faz o sol nascer sobre bons e maus. Todos sofrem. A diferença é que nós estamos em Deus, e nenhum sofrimento pode nos arrebatar da mão de Deus. Nenhum sofrimento pode nos privar do galardão eterno que Deus nos tem preparado em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que diante dos sofrimentos a nossa alma não fique amargurada, mas que Deus nos ajude a amadurecermos. Que diante dos sofrimentos nós não fiquemos olhando o que as pessoas ao lado são, o que as pessoas ao lado possuem, mas aquilo que elas são diante de Deus. Que no sofrimento nós possamos olhar para o que nós somos diante de Deus. Somos filhos e filhas amadas por Deus. Somos filhos e filhas das quais o Senhor cuida, socorre, zela, abençoa. Que no sofrimento nós possamos crer que Deus caminha conosco, cuidando de nós de forma amorosa, de forma intensa, de forma real, de forma contínua, porque Deus assim nos promete que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, e olhando para essa experiência de Asaf, que nós possamos também nos fortalecer, amadurecer a nossa fé, sabendo que Deus está conosco nos dias bons, mas Deus está ainda mais nos dias maus. Que Deus nos abençoe, e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos